Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Brasil Fantasy Football, BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, nos agregadores de podcast, em todo lugar. Eu sou André Amaral, hoje em voo solo aqui para trazer as apostas da semana 9 no Fantasy Football. A gente já chega na semana que representa a metade da temporada regular da NFL. Imagina então para o Fantasy, né, que tem uma semaninha a menos no geral, e da temporada regular, então, já estamos mais do que passados aí da metade e não temos mais tempo a perder. Se quisermos correr atrás daquela vaguinha nos playoffs, quem sabe bye week também, tem algumas ligas com rebaixamento, a gente vai jogar até o final nessas também, então espero que eu possa ajudá-los aí, passando jogo por jogo, para falar sobre todos os jogadores relevantes para o nosso melhor fantasy game do planeta Terra. E como a gente não conseguiu fazer a live na terça-feira, eu também, no início aqui do programa, vou trazer a repercussão das trocas na NFL para o fantasy, né? Tivemos o trade deadline aí na última terça, muitas movimentações, até um recorde histórico para a principal liga de futebol americano do planeta. Foram 10 jogadores mudando de time nesse prazo fatal, e eu vou falar principalmente deles, mas de todas as trocas envolvendo esses atletas ofensivos, né, que são sempre mais relevantes para o nosso fantasy, e as repercussões tanto para os jogadores em si, quanto para outros afetados por essas movimentações. Mas antes, vou passar aqueles recados de sempre muito importantes, para que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, participem aqui no chat, como já fizeram meu grande editor-chefe Rui Maurício e o tio Sam da NFL. E se você estiver ouvindo no futuro o programa, nos agregadores de podcasts, deixa aquela avaliação de 5 estrelas, porque é bem importante para que o nosso trabalho alcance o maior número de pessoas possível. Então, mandando um salve aí para o Ruizão, lembrando vocês para deixar o like também. O tio Sam da NFL está falando que é a última semana de paz e sossego para o torcedor dos Vikings. Depois vai começar o pesadelo, palavras fortes do tio Sam aí. O calendário vai dificultar um pouquinho. Vamos ver se eles conseguem manter essa liderança folgada por enquanto na NFC Norte. E a viajando com o Pune lá da família do grande Sérgio Luiz, assim como o Sérgio Loss, paizão dele, também está de olho. Um abraço para vocês, pessoal. Então, vamos começar com a repercussão aí das trocas, né? Para você que não está sabendo, as principais movimentações na NFL, além, é claro, das que aconteceram na semana anterior, aí, ou até há 2 semanas atrás, como a principal delas para o Fantasy sendo a transferência do Christian McCaffrey de Carolina para São Francisco. Ele já mostrou todo o potencial que ele tem no Fantasy no novo destino nessa última rodada contra os Rams. Foi um dos principais running backs aí para o Fantasy, até lançou um passe para touchdown, além de correr para outro e receber um terceiro. Então, Christian McCaffrey, no mínimo, disputando a posição de running back 1 geral daqui até o final do ano com o Austin Ekeler, essa é a minha opinião, porque o Ekeler continua recebendo muitos passes, né? Ligas PPR é o nosso padrão aqui. E agora, com ainda mais dúvidas sobre a saúde do Keenan Allen, o Mike Williams afastado, ele vai continuar recebendo muito target. Então, eu acho que vai ficar entre esses dois aí, essa disputa pela coroa entre o principal running back do Fantasy Football. Tivemos também, alguns dias antes do deadline, o Kadarius Toney saindo do New York Giants para o Kansas City Chiefs, chegando para bagunçar ainda mais esse corpo de recebedores, que a gente nunca sabe em quem confiar semana a semana. Eu também me preocupo com a projeção de longo prazo do Sky Moore, né? Uma escolha de 2º round neste último draft lá nos Chiefs, em Ligas Dynasty, foi bem valorizado esse jogador, mas com a chegada de mais um recebedor lá, também jovem, ele que é segundanista agora, em 2022 ainda, fico preocupado, além, é claro, do Mecole Hardman, do Marquez Valdes-Scantling, o próprio Juju Smith-Schuster, parecia que estava se estabelecendo realmente como principal recebedor lá dos Chiefs. Vamos ver se o Toney causa um impacto imediato, por mais que eu acho que ainda vai demorar pelo menos uns 2, 3 jogos para ele ter um papel definido nesse ataque, mas ele já está treinando no novo time, inclusive como retornador aí de kickoffs e punts. E aí, no deadline, a gente teve como principal destaque a transferência intradivisão do TJ Hockenson, saindo do Detroit Lions para o Minnesota Vikings. Essa foi a transferência mais surpreendente de longe, pelo menos na minha opinião, né? Muito raro uma troca entre rivais de divisão, o que faz com que o Amon-Ra St. Brown, que ainda
estava procurando retomar aquele teto absurdo que ele mostrou no final do ano passado e no começo desse ano, volte a ter excelentes perspectivas aí com um alvo a menos em Detroit. E o Hockenson, eu acho que ganha um pequeno upgrade no novo destino, porque ele aumenta suas chances de touchdown em Minnesota, mas não vai significar também uma subida de prateleira assim muito clara para o Roca, aí que eu acho que continua sendo um Tyrene 1 baixo para o Fantasy. E não vejo muitos impactos aí para Justin Jefferson, Adam Thielen, os dois principais recebedores dos Vikings, talvez um pouquinho mais em ligas profundas para o KJ Osborne, que é um cara bastante volátil, né? Depende muito de touchdowns, mas em ligas mais profundas pode perder um pouquinho desse upside com a chegada do companheiro lá em Minnesota. Tivemos também uma movimentação bem importante que foi a ida do Chase Claypool do Pittsburgh Steelers para o meu Chicago Bears. Eu achei, em termos de NFL, que a gente pagou caro demais por esse jogador. E falando em fantasy, né, ele custou uma segunda rodada dos Bears aí para os Steelers. Mas falando em fantasy, a principal questão dessa movimentação é para os Steelers, né, o time que perdeu o Chase Claypool. Eu gosto principalmente disso para o Pat Freiermuth, que é um tight end do qual eu sou fã, não canso de reiterar isso aqui, o quanto eu gosto desse jogador tecnicamente. E como o Claypool vinha atuando mais pelo slot, isso vai abrir espaço aí pelo centro do campo para o Freiermuth, que eu acho que tem chances de terminar essa segunda metade da temporada no top 5, quiçá no top 3 da posição, que tem uma primeira prateleira muito destacada do Kelce e do Andrews. Agora o Andrews baleado aí, vamos ver se ele cai uma prateleira, mas eu acho que o Freiermuth pode ficar ali com a galera que envolve o Dallas Goedert, o próprio Gerald Everett, Zach Ertz deu uma caída agora com a volta do Nuke Hopkins, né? Mas enfim, essa segunda prateleira pouco confiável em comparação à primeira, talvez o Freiermuth se destaque como o principal aí dessa segunda, agora que não tem mais a concorrência do Claypool. Isso é bom também para o George Pickens, que se estabelece como titular absolutíssimo desse ataque, e o Deontay Johnson, que vem decepcionando no ano até aqui, né, passando longe dos números que ele tinha com o Big Ben Roethlisberger, talvez ganhe um pouquinho mais de espaços, né? São uma média de 6 targets agora vagos aí nesse ataque dos Steelers. Vamos ver como é que vai ficar essa distribuição a partir da semana 10, já que os Steelers estão de folga agora na 9, e meu principal palpite é que o Freiermuth vá crescer bastante, ele que está conseguindo produzir para o Fantasy mesmo sem TDs, né? Então vamos ver se ele consegue achar um pouquinho mais a endzone e subir ainda mais de patamar aí no nosso jogo dentro do jogo. Além disso, uma movimentação bem legal foi a ida. E aí o próprio Claypool, né? Para não deixar passar, eu acho que ele quase que fica na mesma para o Fantasy, porque ele sai de um ataque que se não era uma unidade que figurava entre as que mais passam a bola na NFL, estava entre as 15 que mais passam a bola na NFL, e agora vai para um de dois times que tem o menor número de tentativas de passe por jogo, que é o Chicago Bears, né? Já começou a temporada ainda menos deixando o Justin Fields soltar o braço. Nas últimas semanas eles conseguiram achar um equilíbrio um pouquinho melhor, utilizando bastante as pernas do Fields, mas como o volume aéreo dos Bears continua mínimo, o Claypool, por mais que possa vir a se tornar o principal alvo do Chicago Bears, é um time que passa tão pouco a bola que eu acho que ele vai ficar na mesma situação ali de wide receiver 3 baixo, wide receiver 4 alto para o Fantasy, saindo dos Steelers para os Bears. E aí o Darnell Mooney, que também estava nessa mesma situação, até um pouquinho pior do que a do Claypool, agora cai ainda mais, talvez só se torne um cara para eventualidades muito grandes, só ligas bem profundas, se ele realmente se tornar o alvo número 2 do Chicago Bears. E aí o Jeff Wilson, né, running back, que sai de São Francisco para Miami, é uma movimentação que pode gerar impactos, eu acho, pelo menos no médio prazo, para o Raheem Mostert, né, que vinha se mostrando um cara com um surpreendente volume, está conseguindo se manter saudável aí por 9 semanas, quase um recorde na carreira do veterano, mas eu acho que a ideia do Mike McDaniel, desde o princípio da temporada, quando ele trouxe o Chase Edmonds, pagando caro até na free agency,
e aí eles desistiram do Edmonds, porque ele foi de troco para Denver na negociação pelo edge rusher Bradley Chubb, né? Mas aí ele vai e corre atrás do seu ex-time para pegar um jogador que ele já conhece, que atuou junto com o Mostert em São Francisco em 2020, quando o Mike McDaniel estava lá coordenando esse jogo terrestre dos Niners. Então, eu acho que para essa semana 9 ele ainda vai ter pouca utilização, mas quem sabe a partir da semana 10 a gente veja uma divisão de 60% para o Mostert, 40% para o Jeff Wilson, fazendo com que o valor do Mostert caia de running back 2 baixo para running back 3 intermediário, e o Jeff Wilson se torne uma opção de flex em ligas mais profundas para cobrir bye week. E aí, numa eventual lesão do Mostert, que sempre acontece, ainda não aconteceu em 2022, aí o Jeff Wilson tem um upside bem interessante de talvez atingir um patamar de running back 2 intermediário para o Fantasy Football. E aí, para fechar, vamos falar sobre a ida do Nyheim Hines, né? Um pass catcher running back que o Buffalo Bills estava tão de olho desde o draft, já que pegou o James Cook, né? Mas ainda assim eles foram atrás de um veterano aí no deadline para dar mais um alvo para o Josh Allen. E bagunça ainda mais esse backfield, que a gente podia ter o Devin Singletary ali como um running back 2 baixo até agora na temporada, mas eu acho que o Hines vai tirar principalmente alvos do Singletary, diminuindo seu teto em ligas PPR. O James Cook em redraft fica praticamente inutilizável, né? Se a gente imaginar que o Hines vai chegar para ocupar essa posição de pass catcher. O Zach Moss foi para Indianápolis também, mas ele já nem estava sendo relacionado muitas vezes pelos Bills. E agora eu também tenho o palpite de que o Dawson Knox vai ser impactado aí, porque tem sempre uma relação entre running backs, pass catchers e tight ends. O Knox já estava sendo tão dependente de touchdowns, agora ele vai continuar ainda mais, ele vai ficar ainda mais dependente de TDs, porque ele estava com uma média ali de quase menos que 3 recepções por jogo, e aí com o Hines chegando para bagunçar esse coreto aí, você continua só tendo muita confiança no Buffalo Bills em Stefon Diggs e com aquele boom or bust, aquele flex loteria chamado Gabe Davis. De resto, fica difícil confiar em qualquer outro skill position player aí desse, que é talvez o melhor ataque da liga, mas que tem um protagonismo muito claro em Josh Allen e nos recebedores, né? E aí vou chegar aqui no chat para dar meu boa noite para Felipe Dias, que está sempre de olho na gente, e meu querido amigo Gaspar Victor Robert Zifrid, perguntando se o Conner vai ficar bom ou não. Tá treinando limitado, viu, Vitão? Tanto quarta quanto quinta, mas esse também foi o caso da semana passada. Aí chegou na sexta, ele não treinou e não foi para o jogo. Tem uma matchup interessante agora na semana 9. Vamos ver se o Conner finalmente volta aos campos, porque eu estou precisando. Acabei de trocar por ele aí em uma liga, tenho ele no Scott Fishbowl e tá deixando a gente na mão. Mas quando a gente chegar no jogo dos Cardinals, eu vou dar meu palpite sobre a utilização desse backfield com e sem Conner, nas duas hipóteses aí dele chegar ou não. E aí, só para não esquecer de mais ninguém influenciado pelas trocas, estou consultando aqui um tweet que eu lancei aí. Se você ainda não viu, vai lá no Twitter, no André Amaral 633 para dar uma olhada. O Justin Fields, né, que já vinha numa crescente bem legal, agora com o Claypool pode ter um teto ainda maior para o Fantasy. O Kirk Cousins ganha um alvo a mais, ganha um pequeno bump aí também com o Hawkinson. E o Deion Jackson, né, lá em Indianápolis, com a saída do Nyheim Hines, se estabelece como running back 2 dos Colts. O Jonathan Taylor está sem treinar. Meu palpite é que ele não vai para o jogo nem nessa semana 9, talvez por mais um bom tempo. E aí a gente pode ver o Jackson recebendo muitos passes, ok, que sem o Matt Ryan isso diminui bastante, né, com o Sam Ehlinger como quarterback dos Colts, mas de qualquer forma ele pode servir talvez como running back 2 baixo, pelo menos um running back 3 intermediário, pelo volume que deve ter, já que eu não acredito no Zach Moss representando uma ameaça aí ao Jackson, pelo menos no curto prazo. Para desespero de muitos companheiros de redação aqui do BRFF que adoram o Zach Moss, como é o caso do Serjão e do Mafra. Eu não consigo colocar fé nele. Bom, é isso então. Para as trocas, bora para os jogos, né? Começando pelo Thursday Night Football, que daqui a pouco, Philadelphia Eagles visitando Houston Texans, talvez o maior favoritismo da temporada inteira, né? É o único invicto contra discutivelmente o pior time da liga, e ainda mais
sem seus dois principais recebedores, né? O Brandon Cooks estava louco para ser trocado, se sentiu desrespeitado, não vai para o jogo de logo mais. O Nico Collins, que é o wide receiver 2 dos Texans, está machucado, já foi descartado da partida há algum tempo. E aí o coitado do Davis Mills vai ficar sem ninguém para passar a bola, basicamente, né? Sobrou ali Felipe Dorsett, os Tyrens, né? O Brevin Jordan, o O.J. Howard, mas nenhum deles é uma opção minimamente confiável para ligas tradicionais, na minha opinião. E aí só sobra o Dameon Pierce, né? Que é aquele cara com muito volume, mas deve enfrentar o game script muito difícil, já deve ficar atrás do placar muito cedo. Mas como ele vem crescendo um pouquinho no jogo aéreo e sem esses recebedores, a gente pode ter uma surpreendente atuação do Pierce como recebedor saindo do backfield. Então eu gosto dele pelo menos como um running back 2 intermediário para essa rodada, pelo volume, apesar do adversário. Pode confiar aí no Pierce, porque vai pegar bastante na bola, porque é a única arma minimamente decente desse time dos Texans para essa quinta-feira à noite. E do lado dos Eagles, sem muito mistério, Jalen Hurts é o quarterback top 3 quase toda a rodada, ainda mais agora com todas as chances de passar por cima do adversário. Eu até apostaria, aí jogaria aquela betezinha marota, se você achar numa odd, por exemplo, passar para um touchdown e correr para um touchdown. Acho que é bem possível que o Jalen Hurts faça isso na noite de quinta, então confia nele de olhos fechados, pode escalar tranquilamente. E aí o Miles Sanders tem uma ótima oportunidade para, quem sabe, terminar no top 10, né, nessa rodada aí, porque vai ter todas as chances de queimar relógio no segundo tempo, com o placar favorável que deve acontecer aí para os Eagles, e eu acho que pelo menos um TDzinho também é bem provável que o Sanders marque. E os recebedores vão ser sempre concentrados no trio principal, né? O A.J. Brown, o Devonta Smith e o Dallas Goedert. A gente viu o A.J. Brown tendo o melhor desempenho da carreira dele na semana 8, né? 3 TDs, mais de 160 jardas. Eu acho que a tendência hoje é que isso se divida um pouquinho mais. E como o time vai ter muita facilidade para impor o jogo terrestre, eu acho também, na minha opinião, talvez a gente não veja tanto teto assim de nenhum desses três, mas é bem complicado você ter opções melhores do que eles para a sua escalação, principalmente o A.J. Brown e o Dallas Goedert. E o Devonta Smith, eu acho que é no mínimo um wide receiver 3 para esse jogo, mas dependendo aí, se você precisar de mais upside e tiver alguns outros jogadores que a gente vai passar aqui partida por partida, aí o Smith é o único discutível para você deixar no banco ou não. E então, falando agora sobre o primeiro jogo de domingo, é Vikings e Commanders. E aí só para contextualizar o Thursday Night, né? O favoritismo, segundo as casas de apostas, de 14 pontos para os Eagles, no over-under intermediário, aí a pontuação somada esperada de 45 pontos. Eu colocaria até um favoritismo maior do que 14 nessa partida aí, para o único invicto, que deve seguir assim logo mais. A zica está lançada, se os Texans vencerem esse jogo é porque a minha zica realmente não conhece limites. Agora, vamos falar sobre Vikings e Commanders jogando em Washington. O over-under, a pontuação somada esperada de 43,5, não é das melhores, mas também não é tão baixa. E os Vikings, jogando fora de casa, são favoritos por 3. Eu respeito aí das casas de apostas pelas 3 vitórias seguidas dos Commanders, mas que eu, particularmente, não consigo comprar tanto assim. Foram jogos ganhos muito no limite, né? A maioria deles por 1 ponto só, essas vitórias dos Commanders. Então eu acho que os Vikings vão ter uma vitória relativamente tranquila, não vai ser uma desproporção como essa do Thursday Night, mas eu confio bastante nos Vikings. Então eu gosto muito do Dalvin Cook para esse jogo. Tem todas as condições de ser um running back top 10 aí. Ele tá jogando com a proteção no ombro, até agora tá segurando bem. Vamos torcer para que continue assim, ele não se machuque. De resto, né, Justin Jefferson tem nem o que falar, o wide receiver top 3 toda a rodada, a não ser que ele encare uma matchup muito específica. O próprio Adam Thielen, né, aquele flex bem decente aí, um wide receiver 3 intermediário para baixo que você pode escalar com alguma tranquilidade. O TJ Hockenson para esse jogo, acabando de chegar, eu teria minhas reservas. Se você tiver, por exemplo, o Tyler Conklin no banco, o Mike Gesicki, eu prefiro eles do que o Hockenson para essa estreia dele no novo time, né? Até se ambientar aí com o playbook, vamos ter uma paciência. O Kirk Cousins é um quarterback top 15 baixo ali, pode te entregar um piso decente, mas sem muito upside. E do lado dos Commanders, esse backfield continua uma bagunça.
Não confie tanto assim nas últimas pontuações do Antonio Gibson, ele está tendo pouco volume, mas como ele é um cara que eu gosto muito tecnicamente, está conseguindo achar a endzone e salvando aí a sua condição de top 20 para o Fantasy, apesar de um volume que eu acho injusto, pouco, né? Ele está com uma média de menos de 40% dos snaps, porque está num comitê de 3 cabeças, né? O Brian Robinson está com mais volume, ele é o early down back do time mesmo, então primeira, segunda descida você vai ver o Brian Robinson, mas sem muito upside também. E o J.D. McKissic, quase que usurpado na condição de recebedor pelo Gibson, mas ainda está dividindo essas terceiras descidas, esses downs de passe aí com o Gibson, então não dá para confiar, principalmente no McKissic, que acho que nem em ligas profundas dá para escalar ele com alguma confiança, e aí o Gibson e o Brian Robinson são opções muito mais de segundo flex do que de running back 3, aí se você tiver outros corredores na condição ali de top 30, eu preferiria eles, até também pelo game script, né? Então, mas aí se você tiver que decidir, por exemplo, entre Brian Robinson e Gibson, eu prefiro o Gibson por pouco, porque eu acho que ele vai acabar sendo um pouquinho mais utilizado pela explosão que proporciona e melhor capacidade de receber passes em comparação ao calouro concorrente, entre aspas, dele aí nesse jogo. Agora, vou só tomar uma aguinha antes de partir para a próxima partida, que é Carolina Panthers e Cincinnati Bengals jogando em Ohio, um over-under de 42,5, mais baixo do que alto, nessa pontuação somada esperada, e os Bengals são favoritos por 7. Eu acho um pouquinho exagerado esse favoritismo, porque os Panthers melhoraram consideravelmente, por incrível que pareça, né? Depois da saída do McCaffrey, mas principalmente porque agora eles têm um quarterback muito mais funcional, né? PJ Walker aí, sem nenhuma grife, se mostrando muito melhor do que Baker Mayfield e Sam Darnold, então não tem nem o que falar. Então eu acho que a gente pode ver um pouquinho mais de equilíbrio aí do que as casas de apostas estão prevendo nessa partida, até porque os Bengals mostraram deficiências importantes na última partida contra os Browns, né? O Ja'Marr Chase fazendo muita falta para desafogar tanto a marcação nos outros recebedores quanto o próprio Joe Burrow, porque a linha ofensiva voltou a ser um queijo suíço, né? Ele sofreu bastante aí com a pressão do pass rush, e o pass rush dos Panthers, que não trocaram o Brian Burns, é muito bom, é acima da média aí na NFL, então esse duelo vai ser bem interessante aí do Burns e de toda a linha defensiva dos Panthers para cima dessa OL fraca dos Bengals e do Joe Burrow, o que torna todas essas opções dos Bengals em si com um pouquinho menos de upside do que pode parecer. De qualquer forma, eu gosto do Mixon, pelo menos como running back top 15, ele está com dificuldade de marcar TD, mas está com um volume aéreo muito interessante, está garantindo ali uma média de 12 pontos em ligas PPR. Se ele finalmente conseguir marcar um TD, ele pode mostrar um teto, quem sabe, de top 5 aí na posição, porque ele finalmente está conseguindo atuar aí nessas terceiras descidas e situações de passe, e na ausência do Chase, isso aumenta até um pouquinho mais. O Tyler Boyd, né, tá um pouquinho dependente de big plays. Se não fosse aquele TD longo contra os Browns, ele teria feito uma pontuação preocupante para o Fantasy, mas considerando também que a secundária dos Panthers é bem pior do que a dos Browns, eu espero um desempenho que pode chegar na casa aí do top 10 wide receivers para o T. Higgins nessa partida. E o Tyler Boyd, principalmente em ligas PPR, pode ser um wide receiver 2 intermediário para baixo. O Hayden Hurst, ainda muito volátil também, só num desespero aí, tá num patamar parecido com o do TJ Hockenson para essa partida. Se você tiver opções um pouquinho melhores, vá nelas. Do lado dos Panthers, a gente está vendo o DJ Moore finalmente surgindo aí nas tabelas estatísticas. Gosto dele para esse jogo também, porque a secundária dos Bengals está com problemas, né? O Amari Cooper agradeceu isso no último Monday Night, então o DJ Moore acho que pode ser um wide receiver 2 aí, intermediário para baixo nessa partida. E o Donta Foreman, né, que está comendo a bola aí nesse backfield, fica na espera de saber se o Chuba Hubbard volta de lesão, mas eu acho que mesmo se o Hubbard voltar, eu gosto do panorama aí do Foreman para pelo menos top 15, top 20 entre running backs, pode seguir confiando aí no Donta aí, o cosplayer de Derrick Henry,
que tá jogando muito bem, e mesmo sem muita participação no jogo aéreo, tá se mostrando um cara quebrador de tackles aí, pode mais uma vez encontrar a endzone e garantir pontos legais aí pra gente do Fantasy. O PJ Walker é uma opção, acho que só em Superflex, mas pode ter um piso um pouquinho maior do que as projeções mostram aí nos principais aplicativos. Eu sempre acho que estão desrespeitando um pouquinho o Walker. E tem uma questão aí do Terrace Marshall nos Panthers, né? Segundo anista, finalmente tendo algum volume de targets, né? Depois da saída do Robbie Anderson, que foi outro trocado, ele tá lá nos Cardinals. E o Marshall, que parecia ser um bust completo, pode ser que esteja ressurgindo, principalmente em ligas Dynasty aí profundas. Dá para achar o Marshall ainda na waiver. Eu iria atrás dele se fossem vocês. Está com uma média acima de 15% aí de target share nos últimos 2 jogos, mas para esse jogo em ligas tradicionais mesmo, muito difícil confiar no Marshall. É só um stash no máximo aí para o seu banco de reservas nessa altura da temporada. Vamos para o chat aqui. Para a pergunta do Felipe Dias, perguntando se o Curtis Samuel é escalável. Liga Half PPR, tem como opção Dobbs e Josh Palmer. Eu esqueci de falar dos recebedores dos Commanders, né? Cara, eu gosto do Curtis Samuel mais para full PPR do que half, mas diante dessas outras opções eu iria com o Palmer, porque ele vai ter um volume interessante, porque é quase certo que o Keenan Allen... O Mike Williams certamente não joga, mas o Keenan Allen também quase certo não joga, e o Palmer vai se tornar talvez o principal alvo aí do Herbert. E dentre esses 3, eu gosto bastante dele para essa rodada. Vamos ver a condição física do Palmer também, que estava com a segunda concussão na temporada, mas está treinando limitado, está com probleminha de tornozelo também, salvo engano. De qualquer forma, deve ir para o jogo. Eu só escolheria o Samuel, que eu prefiro em relação ao Dobbs, se o Palmer chegasse questionável, só treinando muito limitado até sexta-feira. Então fica de olho nas notícias, Felipe, mas em ele treinando full aí na sexta, o Palmer, que é o que eu espero, eu iria nele entre esses jogadores. Porque o Samuel, né, ele tá com um pouquinho menos de upside do que ele tinha no começo da temporada. O Taylor Heinicke prefere o McLaurin em comparação ao Carson Wentz, né, essa proporção de targets aí. Então eu gosto do McLaurin como um wide receiver 2, finalmente chegando nesse patamar aí para o Fantasy, principalmente também nessa rodada cheia de buys, né? É um outro problema da semana 9, a primeira rodada com 6 equipes de folga, vai ser o caso também lá na semana 14, a última temporada regular, se programem para isso também, as Bipocalipses aí de 2022, então acho que o Samuel é uma opção de flex baixa, e o McLaurin é um wide receiver 2, a gente ainda não deve ver o Jahan Dotson voltando aí para essa partida dos Commanders. E o Vitão tá lembrando para eu me hidratar, então vou fazer exatamente isso, e tá comentando que o Mixon tá meio tá médio na temporada, mas acho que o que tá faltando é só touchdown, viu, Vitão? Eles vão eventualmente aparecer, e eu acho que se você conseguir comprar também na baixa e ir atrás do Mixon em trades, principalmente se você tiver com uma campanha de 6 ou mais vitórias na temporada até agora, é um alvo bem interessante, até porque ele vai entrar em bye na semana 10, se o GM que tiver ali no elenco tiver um pouquinho impaciente, é um cara que pode brilhar na reta final da temporada. Vitão está perguntando sobre o Logan Thomas, não confio nada, ele não consegue se manter minimamente saudável, quando entra em campo só snaps limitados, então ficaria longe também, porque ele está sendo muito afetado pelo próprio Curtis Samuel no slot, por esse backfield rotacional aí de Washington. Esquece Logan Thomas, que já foi bem importante nas últimas 2 temporadas aí na posição de tight end. O Felipe perguntando se o DJ Moore já é um wide receiver confiável, se tornou um wide receiver 2 para essa temporada. Eu prefiro olhar para ele em termos de resto da temporada, né, todos os jogadores disponíveis, como wide receiver 3, melhor do que se ele for o seu segundo melhor do elenco aí no seu time do Fantasy. Mas tá muito melhor a situação agora do que estava nas 5, 6 primeiras rodadas, porque o PJ Walker conseguiu virar uma chavinha minimamente nesse ataque. E o DJ Moore está mostrando o imenso talento que tem, né? O touchdown que ele agarrou para empatar a partida contra os Falcons na última semana. O próprio Patrick Mahomes comentou nas redes sociais que foi o melhor passe da temporada até agora e not even close, né? Nem de perto em relação ao segundo colocado. Foi uma bola espetacular do Walker e uma jogada espetacular do DJ Moore. Então,
finalmente um pouquinho mais de confiança em relação ao camisa 2 aí dos Panthers, mas condição de top 24 ainda não coloco, top 30 sim. Vamos ver se ele continua subindo essa escadinha aí nos rankings entre wide receivers para o Fantasy. Bora então para o nosso próximo jogo, que é o confronto divisional entre Buffalo Bills e New York Jets, jogando em Nova York, né, lá no MetLife Stadium, em New Jersey. Por mais que os dois times tenham campanhas positivas na temporada até aqui, o poderio do Buffalo Bills fica claro no over-under de 46 pontos, que é intermediário, e o favoritismo de 11,5, esse handicap aí a favor dos Bills. Os Jets bastante vulneráveis depois das lesões muito infelizes que sofreram, principalmente do Breece Hall, que estava voando nesse backfield, e o Vera Tucker, né, um dos principais OLs aí, jogadores de linha ofensiva da equipe, e o Zach Wilson tendo que passar um pouquinho mais a bola, sem a segurança que ele tinha no Breece Hall para desafogar a responsabilidade dele, mostrou o quão cru ainda está, ou mesmo o quão fraco ele é tecnicamente, para ser bastante honesto, né? Meu grande amigo José Ferraz, torcedor assíduo dos Jets e especialista em quarterbacks, canta essa bola já faz tempo, falando que o Zach Wilson é talvez o pior quarterback titular da NFL hoje. E é complicada a situação aí dele sem esse workhorse que ele tinha no backfield. O próprio backfield para o fantasy dos Jets ainda é uma incógnita completa, não dá para confiar tanto em Michael Carter quanto em James Robinson, recém-chegado aí dos Jaguars, são no máximo opções de desespero para flex, qualquer um deles. O Carter melhora em ligas PPR, mas mesmo assim sem muito upside. E aí quem se deu bem para o fantasy nessa situação foi o Garrett Wilson, né? Ele tá com uma target share interessante. O Elijah Moore virou reserva por causa de indisciplina, né? Ele que pediu para ser trocado, teve problemas nos bastidores lá. Então, Elijah Moore, você nem cogita escalar enquanto isso não se alterar. E o Tyler Conklin também apareceu muito bem no último jogo contra os Patriots com 2 TDs. Eu acho que ele é uma opção bem legal para a posição de tight end no fantasy, por causa também dessa situação do Breece Hall, né? Abre espaço para as outras armas, principalmente para o Conklin e para o Garrett Wilson. O próprio Wilson eu vejo como um flex, um wide receiver 3 intermediário aí para essa semana, e o Tyler Conklin como um tareio baixo ali, entre top 10 e top 15, dá para confiar principalmente em ligas PPR, ainda mais nessa semana cheia de time em folga. E do lado dos Bills, Josh Allen pode ser o quarterback 1, como ele vinha sendo na grande maioria das semanas nessa rodada, com todas as condições, porque, né, corre e passa a bola como ninguém nessa temporada, talvez o principal candidato a MVP em 2022. Stephon Diggs, mesmo duelando contra o excelente cornerback calouro Sauce Gardner, ele vai achar os espaços dele, porque ele conseguiu vencer matchups difíceis contra cornerbacks na temporada até agora, então escala sem qualquer limitação aí o seu principal wide receiver, que é o Stephon Diggs. E o Gabe Davis, aquilo que a gente já falou no início, né? Um cara bastante volátil, pode ter um teto enorme e um piso preocupante, mas como ele vem de 2 jogos de mais piso, meu palpite é que nessa rodada a gente possa ver ele mostrando o teto que tem, indo para o boom. E aí é aquela coisa, né? Esses caras bastante voláteis é melhor você ter no flex do que na posição de wide receiver 2. Mas como ele tem a capacidade de terminar no top 5 da posição, até mais, porque pode achar mais de 2 TDs, 2 ou mais touchdowns, você escala principalmente nessa situação aqui contra os Jets, já que o restante da secundária aí, fora Sauce Gardner, não é das mais confiáveis. No backfield, você ainda deve ter o Singletary com preponderância, porque o Hines acabou de chegar, né? E aí dá para escalar o Singletary também por causa de volume e porque deve ser acionado no segundo tempo para queimar relógio como um running back 2 baixo para running back 3 alto. E o Dawson Knox eu prefiro evitar. Se você tiver, por exemplo, o Tyler Conklin disponível, eu prefiro o Conklin ao Knox, mas se ele conseguir novamente achar em zone aí, que não é tão difícil assim, é aquele touchdown or bust, né? Para qualquer semana vai ser esse o caso do Knox. Então escale sabendo disso. Se ele não achar em zone, ele vai entregar um piso bem baixinho para você. Agora vamos falar sobre Colts e Patriots.
continuando com um dos times aí da AFC Leste, jogando em casa e recebendo esses Colts com muitos problemas, né? O over-under é de 40,5 e o favoritismo é dos Patriots por 5,5. Depois de uma pequeníssima novela aí, uma minissérie na posição de quarterback em New England, o Mac Jones retomou a condição de titular e não tem muito mais discussão, ele segue como o signal caller aí da equipe, mas para o Fantasy sem qualquer upside mínimo, acho que só em Liga Superflex ele é aquele quarterback 2 bem baixinho, só com um pouquinho de piso e sem muito upside. Mas, em contrapartida, falando em upside, o que é Ramondre Stevenson, né, galera? É um cara que tá pontuando e pontuando e pontuando com muita consistência. O Damian Harris tá sem treinar, então a gente pode, depois dele ter voltado quase que magicamente de lesão de posterior da coxa muito rápido, né? Esperava que ele ficasse uns 4 jogos fora, ele só perdeu um, depois já voltou, mas mesmo assim o Ramondre Stevenson continuou dominando quase que soberanamente aí as oportunidades de tocar na bola, tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo, e aí se o Damian Harris for confirmado como desfalque de novo, isso só aumenta o upside que vem sendo enorme aí do Stevenson, porque mesmo em situações em que os Patriots estão na frente do placar, ele está recebendo muito alvo, né, e somando recepções. Então ele tem muita condição, ainda mais com favoritismo, de seguir um running back top 10, pelo menos, com upside de top 5 para esse jogo também. E aí, no corpo de recebedores, a gente tem o Jacoby Myers, principalmente em PPR, como opção decente, pelo menos. Acho que é um wide receiver 3 intermediário para baixo. Se você precisar escalá-lo no flex, pode entregar um piso bem decente aí. E de resto, muito difícil confiar em qualquer outro pass catcher aí dos Patriots, incluindo os tight ends. Então, se tiver outras opções, passe longe de Hunter Henry, Devante Parker, Nelson Aguilar, Kendrick Bourne, John Smith e companhia. Do lado dos Colts, como eu já dei a letra rapidamente, eu acho que o Jonathan Taylor não joga, talvez se confirme como o maior bust da temporada, ele que foi a escolha número 1 geral na grande maioria das ligas, né? Mas não está conseguindo ficar saudável, a temporada dos Colts indo para o vinagre, basicamente, a essa altura, né? E aí eles vão agir com um mínimo de planejamento de longo prazo e não colocar o seu principal jogador ofensivo em risco, porque não está conseguindo estabelecer esse tornozelo 100% saudável. E com o Nyheim Hines tendo zarpado para Buffalo, sobra o Deion Jackson ali, ele que já teve uma partida de um volume absurdo, principalmente de passes recebidos. Então, se o Deion Jackson ainda estiver dando bobeira na sua waiver, na sua free agency, pare tudo e vá conferir agora na sua liga para pegar o Jackson, que eu acho que não só para esse jogo, ele pode ser um running back 2 intermediário, mas para o futuro ele tem uma condição legal aí de, por volume, basicamente, oferecer um piso interessante e quem sabe até um teto ok para o Fantasy, mas sem o Matt Ryan e como Sam Ehlinger, os targets e as recepções que ele teve aí naquela partida em que foi o protagonista do backfield vão diminuir. De qualquer forma, esse volume vai garantir bastante coisa para ele. Aí os recebedores estão sofrendo um pouquinho, sem o Matt Ryan também, né? Paris Campbell vinha numa ascendente, mas conseguiu aí ter alguma relevância também em jet sweeps com o Sam Ehlinger, mas muito difícil confiar. O Michael Pittman, ele perde aquela condição de wide receiver 2 alto e cai mais para wide receiver 3 alto, wide receiver 2 baixo, e contra essa difícil defesa dos Patriots, você acaba escalando, porque é difícil ter opções melhores do que ele no seu elenco, também pelo grande número de times em folga, mas saiba que ele não vai oferecer muito teto, não. E de resto, muito complicado confiar em Alec Pierce ou qualquer outro skill position player dos Colts, e também nos próprios Sam Ehlinger, né? Contra uma defesa do Belichick que é especialista em esquematizar contra quarterbacks jovens, que estão iniciando a titularidade da NFL. Tenho muitas reservas quanto ao Ehlinger, que pode cometer mais de um turnover nessa partida. Passando aqui no chat, tem a perguntinha do Felipe Dias. Já te respondo, Felipe. Vou só tomar um golinho d'água antes, porque fazer sozinho a gente gasta aqui a goela, mas vamos que vamos. Felipe está perguntando: qual a melhor opção para flex?
Deion Jackson, DeAndre Carter ou Gus Edwards, Liga Half PPR. Deion Jackson, sem dúvidas, viu, Felipe? Ele vai ter mais volume do que qualquer um desses outros jogadores, independentemente da situação deles, porque o Carter é muito volátil, mesmo na ausência do Mike Williams e do Keenan Allen. E o Gus Edwards nem se sabe se ele vai a campo na segunda-feira. Tem esse outro agravante, você tem que ficar esperando os treinos, né? A condição de física aí do Gus Edwards até segunda. E a gente já viu o Kenyan Drake dividindo muito esse backfield aí na última partida dos Ravens. Então, não tenha dúvidas em escalar o Deion Jackson, porque eu aposto em bastante volume para ele, mesmo contra essa difícil defesa dos Patriots. Acho que ele vai ter um piso, no mínimo, interessante, pode flertar aí com 10 a 20 pontos PPR nessa rodada. Agora, nosso próximo jogo é Raiders e Jaguars, dois times em completa crise aí na NFL, não conseguem vencer na temporada, basicamente, e isso está demonstrado aqui pelo que Las Vegas, as casas de aposta, esperam, né? Um favoritismo só de 2 pontos para os visitantes Raiders e um over-under interessante até para o Fantasy de 48. Depois da gente ter visto Las Vegas ter desaparecido o ataque contra os Saints, né? Saíram zerados da última rodada aí, que eles foram humilhados pelo New Orleans Saints. A expectativa agora é que o ataque finalmente volte a aparecer, né? Davante Adams desapareceu completamente, o próprio Josh Jacobs, que via sendo running back top 5, também passou longe da média de pontos de fantasy que ele vinha mostrando. Próprio Hunter Renfrow, que está muito difícil de confiar ainda, mesmo sendo liga PPR, ele está bem complicado nessa temporada. O próprio Darren Waller com problemas de saúde, de físicos, né, de conseguir ter uma sequência confiável aí dentro de campo. Então, eu estou confiando de que o Davante Adams e o Josh Jacobs vão ter um bounce back bem importante aí nesse jogo, vão voltar a mostrar a média ou até mesmo o teto que eles tiveram aí nas últimas semanas. Então, apesar desse último jogo, siga confiando e escalando o Davante Adams, que finalmente também voltou a treinar sem limitações, né? Na última semana ele conviveu com uma febre alta que praticamente impediu que ele treinasse toda semana. Pode ter sido outro fator para o mau desempenho que ele teve, né, na semana 8. E aí ele vai encontrar uma defesa bem fraca, pode achar o teto dele ali de quase 20 pontos, até mais do que isso nessa rodada. E o próprio Josh Jacobs acho que vai ter toda a oportunidade também de reencontrar a end zone e voltar a ser aquele running back top 10 com teto de top 5, top 3 até nesse jogo. O Derek Carr, seguindo essa filosofia, acho que ele está tendo um piso baixo, né? Não é muito confiável, mas se ele for só a única opção aí para cobrir bye week, por exemplo, dá para escalar com a esperança de que ele seja um quarterback 1 baixo também, por esse over-under esperado aí nas casas de aposta, mas sem muito upside. De resto, o próprio Waller e o próprio Renfrow, o Renfrow principalmente, eu procuraria deixar no banco. E o Waller depende muito das notícias de participação dele nos treinos, né? Mas mesmo se ele for a campo, eu vejo mais como um tight end top 10 baixo do que um top 5, principalmente por essa condição física. E aí Mac Hollins, né, que acaba se beneficiando aí da ausência de um ou mais pass catchers desse ataque, pode ser um cara mais boom or bust aí em ligas profundas. Do lado dos Jaguars, a gente está vendo o Travis Etienne totalmente protagonista, se consolida como um running back top 10 para o resto da temporada, com upside de top 5, porque ele vai ter muito volume, ele está sendo mais envolvido no jogo aéreo também, está com todas as corridas na goal line que eram quase também do James Robinson antes dele sair. Então gosto muito do Etienne, principalmente contra essa defesa fraca dos Raiders aí, que vem sofrendo contra running backs. Escale de olhos fechados aí o Etienne. De resto, nos Jaguars temos o Christian Kirk, um pouquinho volátil, mas com teto de wide receiver top 15, mais piso de wide receiver top 40. De qualquer forma, dá para escalar pelo menos como flex aí para essa rodada. Se ele for seu wide receiver 2 também, acho que é ok, porque é um jogo de mais teto do que piso para o Kirk,
na minha opinião. O próprio Evan Engram vem se mostrando um tight end bem interessante na temporada, com um volume legal, finalmente encontrou a endzone na última semana. Gosto do Evan Engram como um tight end 1 intermediário ali, com todas as condições de terminar no top 10. Até gosto mais do Engram do que o próprio Conklin, que foi um cara que eu mencionei como alguém que eu gosto também para essa rodada. E o Sunshine, Trevor Lawrence, também situação parecida com o Derek Carr. Pelo matchup pode produzir um teto de mais de 15 a 20 pontos aí de fantasy, mas o piso a gente sabe que pode ser na casa dos 10, então escale por sua conta e risco. Vou passar aqui no chat para dar meu salve para o Guilherme Lima, que deu o nosso boa noite aí. Salve para você, meu querido. Tá perguntando aí sobre Amon-Ra St. Brown ou Chris Olave na posição de flex. Amon-Ra. Se o Amon-Ra for seu flex, então, Guilherme, você tá voando. Eu acho que ele ainda não reencontrou todo aquele teto que ele demonstrou nas 2 primeiras partidas de 2022, na reta final de 2021, pelas condições físicas, mas depois dele já ter passado dos 12 pontos de fantasy na semana 8, agora que não tem mais TJ Hawkinson em Detroit também, vai no Amon-Ra, com certeza absoluta, pode reencontrar ali os seus dias de wide receiver top 10 com upside de top 5, escalhe o Amon-Ra com bastante confiança, mesmo se a outra opção for o Chris Olave, né? Não é nem o Christian Kirk, eu li errado. O Chris Olave é outro cara que eu gosto bastante também para a rodada. Então, enfim, você está muito bem de wide receiver, se essas são suas dúvidas, mas eu prefiro o Amon-Ra ao Olave, Guilherme. E aí vamos falar agora sobre o jogo do meu Bearzão, que recebe o Miami Dolphins num over-under de 45,5, um pouquinho a mais do que eu esperava, e se tratando de Chicago Bears. E o favoritismo dos Dolphins é de 4,5 pontos, o que eu acho um pouquinho discrepante. Acho que os Dolphins vão ganhar por mais essa partida. De qualquer forma, acho que é Las Vegas enxergando uma melhora aí em Chicago, principalmente no ataque, né? Eu comentei que eles estão sabendo utilizar as virtudes do Justin Fields muito melhor do que vinha sendo o caso no início da temporada, o que faz com que o Fields seja um quarterback para o fantasy com todas as chances de ser um top 10 daqui até o final do ano, porque ele está com uma média de mais de 12 carregadas por jogo, flertando com uma média de mais de 50 jardas terrestres por partida, mais de um TD terrestre também por jogo nos últimos 3 jogos. Então, o Fields finalmente aparece na sua condição aí de Konami Code, que a gente chama, né? Aquele quarterback muito bom com as pernas, é sempre importante para o fantasy, e isso está finalmente acontecendo para o Fields. Então, gosto dele para esse duelo aí contra os Dolphins, que vem cedendo pontos para quarterbacks no fantasy. Então, escalhe o Fields com alguma confiança aí para esse jogo. Eu gosto dele, por exemplo, mais do que do Tom Brady, do Matthew Stafford, até mesmo do Aaron Rodgers, que tem um belíssimo duelo contra os Lions, mas eu vejo mais upside no Fields para o fantasy. Então, esse é mais ou menos o parâmetro aí. No final do top 10, eu acho que ele vai terminar essa semana. Ele que, inclusive, é o quarterback 2 para o fantasy nos últimos 3 jogos. Se você só pegar essa sample size aí, o Fields está mandando bem e acho que ele tem todas as chances de continuar assim. De resto, nos Bears, fica a dúvida sobre o backfield, né? O Montgomery tá jogando mais snaps e tendo umas oportunidades, só que é o Khalil Herbert que tá encontrando as big plays, né? Ele é claramente mais explosivo do que o veterano a essa altura, e fica a curiosidade de se a gente vai ver uma divisão mais igualitária, pelo menos em termos de snaps. Então eu gosto tanto do Montgomery quanto do Herbert, muito mais como flex, de running back 3 intermediário para baixo, do que como running back 2. Mas se eu tivesse que escolher entre eles, precisando de upside, se eu for azarão no meu duelo, eu iria com Herbert. E se eu precisar de um pouquinho mais de piso, se eu for favorito no meu duelo da semana do Fantasy, eu iria com o Montgomery. O que a gente mais queria, na verdade, é que o Montgomery tivesse sido trocado e abrisse as portas para o Herbert, mas infelizmente não aconteceu. E sobre os recebedores aí dos Bears, acho que é muito 880. O Chase Claypool deve fazer sua estreia, mas jogar snaps limitados, porque está aprendendo o playbook ainda. E o Darnell Mooney é aquela coisa, ele vinha conseguindo ter um pouquinho mais de preponderância, um pouquinho mais de consistência para o fantasy, mas a chegada do Claypool
deixa tudo um pouquinho mais nebuloso. Eu só escalaria tanto Claypool quanto Mooney em situações de quase desespero. Vejo eles mais como wide receiver 4 do que qualquer outra coisa, porque os Bears vão correr com a bola em qualquer oportunidade que eles tiverem, tanto com o Fields quanto com a dupla de running backs. E aí o Cole Kmet, esquece, já faz tempo que não é escalável aí para o Fantasy. Do lado dos Dolphins, a gente sabe o que esperar dos recebedores, né? Tanto o Tark Hill quanto o Jalen Waddle podem terminar o ano no top 10, pelo menos. Eu acho que dá para cravar isso, mas a gente pode ver algo bem raro acontecendo, que são 2 companheiros de equipe no top 5 para o Fantasy ao final da temporada. O Tark Hill tem um piso um pouco maior do que o Jalen Waddle, mas ambos têm um teto absurdo, e isso vem sendo mostrado nas últimas partidas. Os dois estão passando das 100 jardas, encontrando a end zone, então escale de olhos fechados, ainda mais contra os Bears, que por mais que eles tenham uma secundária jovem interessante, ainda não está no mesmo patamar aí dessa dupla explosivíssima de recebedores. E aí o Tua, ele acaba oferecendo um teto bem legal por causa dessas big plays oferecidas pelos recebedores, só que o piso dele também já se demonstrou um pouquinho preocupante. Mas, principalmente nessa rodada que tem muito time em bye, eu vejo o Tua como um quarterback top 12, no máximo top 15, então dá para escalar com alguma confiança, até porque o over-under é interessante, né? São 45,5 pontos esperados aí. Então, algum piso eu acho que o Tua pode oferecer, mas sem qualquer confiança, porque a gente já viu que ele pode decepcionar um pouquinho. E se os Dolphins conseguirem abrir uma vantagem no placar no primeiro tempo, aí eles podem dar a bola na mão do Mostert. Vamos ver se o Jeff Wilson já aparece com algum papel nessa partida. Eu acho que dos novos reforços aí da deadline, o Wilson é que tem mais chances de ter algum protagonismo, porque ele já conhece o esquema do Mike McDaniel, né, que era seu treinador em São Francisco anteriormente, né? Então, no ultra desespero, ligas profundas, dá para você tentar um flyer aí no Wilson. E o Mostert em si, eu prefiro ele mais como flex do que como running back 2, que ele vinha mostrando ser nos últimos jogos. Mas se você não tiver muitas outras opções, como provavelmente é o caso na maioria das ligas, acho que o Mostert vai ter um piso interessante aí nesse jogo. Se ele encontrar em zone melhor, para ficar ali na casa dos 15 pontos PPR que ele vinha oferecendo nas últimas partidas. Felipe Dias está perguntando aqui sobre Fields ou Tua, Pierce ou Chris Olave de flex no half PPR. Vou só tomar uma aguinha antes de responder, Felipe. Cara, eu iria no Fields, entre ele e o Tua, porque a capacidade do Fields correr com a bola oferece um piso melhor para o Fantasy. E entre Pierce e Olave, cara, difícil, viu? Ainda mais porque o jogo do Pierce é daqui a pouco. Mas se fosse full PPR, era Olave com certeza. Sendo half, meu Deus do céu. Acho que ainda é Olave por muito pouco. Agora, se você for muito favorito no seu confronto, se as projeções ali tiverem 8 pontos a mais, 10 pontos a mais em relação ao seu adversário, aí dá para ir no Pierce, porque o volume ele deve ter, né? Ele vai ser muito acionado na ausência dos recebedores dos Texans. Eu gosto dos dois ali, tanto o Pierce quanto o Olave são top 20, pelo menos nas respectivas posições para essa rodada, mas eu sou apaixonado no Olave, então no escuro eu iria nele, só se você for muito, muito favorito, porque aquela coisa, o wide receiver sempre tem um piso um pouquinho menor do que um running back bell cow, que é o caso do Pierce, mas as chances do Pierce marcar mais pontos, né, via touchdowns e recepções mesmo, ainda sendo half PPR, eu acabo preferindo o Olave, até porque o Michael Thomas está fora da temporada, a gente está mais do que clara a situação do Olave como alvo número 1 de longe no New Orleans Saints, e a secundária dos Ravens está sofrendo bastante, então eu gosto bastante do Olave para esse jogo, para essa semana eu iria com ele na comparação com o Dameon Pierce. Bora falar agora sobre Packers e Lions, confronto divisional aí da NFC Norte. Quem te viu, quem te vê em Green Bay Packers nessa temporada de tantas decepções,
eles ainda são favoritos contra os Lions, que também não conseguem vencer na temporada, mas só por 3,5 pontos. Esse favoritismo dos últimos anos já foi muito maior. E um over-under bem legal aí, esperado pelas casas de aposta, de 49,5. Podemos ver um pequeno tiroteio aí no placar. E isso significa muitas boas projeções para Amon-Ra St. Brown, que eu já citei na pergunta do Guilherme, né? Acho que esse pode ser o jogo que ele nos relembre todo o teto que ele tem, flertar ali com 30 pontos PPR. Então, escale o Deus do Sol com muita confiança também pela ausência do TJ Hawkinson. E o Amon-Ra finalmente está treinando sem limitações. Deve ir muito bem aí nessa semana, porque eu preciso bastante dele em várias ligas. A principal questão dos Lions é o backfield, né? A gente estava na expectativa do DeAndre Swift voltar com tudo aí, mas ele, infelizmente, não está 100% saudável ainda, ficou sem treinar na quarta-feira. Nesta quinta-feira eu confesso que não consegui ver as notícias, mas se eu tivesse que chutar, acho que ele está fora dos treinos, ou pelo menos treinou limitado. Então é acompanhar aí para ver se ele será desfalque de novo, espero que não. Mas se ele for desfalque, eu gosto do Jamal Williams nesse revenge game, né? Tem a narrativa aí também dele enfrentar a ex-equipe como um running back 2 baixo para intermediário, na ausência do Swift. E se os dois jogarem, vamos esperar que ambos encontrem a endzone, como foi o caso na última semana. O Jamal Williams, infelizmente, para quem tem Swift, espera que ele seja liberto completamente para o Fantasy, vem sendo o running back de goal line, né, o Jamal Williams, então ele tem mais chances de TDs terrestres em comparação ao Swift, mas o Swift oferece muitas recepções, né, ele recebeu muitos alvos, ele é especialista nisso, e conseguiu um touchdown aéreo na semana 8, então eu vejo ambos como running back 2 baixo se os dois forem a campo, e difícil você ter opções melhores para escalar, mas saiba que em DeAndre Swift jogando, não espere, infelizmente, muito upside, que a gente já viu ele demonstrando aí em outros jogos, no caso do camisa 32 aí, dos Lions. Fora isso, você vai em Khalif Raymond ou Josh Reynolds, só no desespero aí, os outros recebedores dos Lions. Fica curiosidade para ver se algum Tyren vai emergir, eu apostaria que não, em ligas tradicionais pelo menos passe longe de qualquer Tyren dos Lions. Do lado dos Packers, o Romeo Doubs parecia que tinha sumido completamente, mas voltou a aparecer na semana 8, acho que também pelas ausências por lesão dos companheiros, o Allen Lazard talvez perca mais uma partida, o que faça com que o Dobbs tenha alguma preponderância. O Christian Watson se machucou de novo, né? Então, acho que o Dobbs pode ser um flex aí, especulativo para essa semana, mas saiba que o piso é quase inexistente, por mais que o teto seja pelo menos ok. Se você tiver muito no desespero, dá para ir no Romeo Doubs aí nos Packers. O Aaron Jones deve seguir sendo o claro protagonista desse ataque, é um running back 1 top 10 aí para essa semana, ainda mais contra os Lions, talvez até com um upside top 3, porque essa defesa vem sangrando muitos pontos para running backs, e fica a expectativa de finalmente o A.J. Dillon ter um jogo minimamente decente. Essa é a melhor oportunidade dele para isso, mas eu confiaria no Dillon muito mais como um flex de desespero do que apostando que ele finalmente apareça aí. Então, só escale se você tiver com muito jogador de bye aí. A matchup é muito boa, pelo menos. Também para o Aaron Rodgers, né, que vem sendo uma grande decepção aí no ano. Não tem muitas armas confiáveis, mas contra a defesa dos Lions todo mundo pode aparecer. E aí o Robert Tonyan também é um Tyren com alguma perspectiva aí, pelo menos de streaming para essa semana, pelas ausências aí por lesão também, entre outros pass catchers dos Packers. Então, talvez o Tonyan apareça aí no top 12 entre Tyrens, pelo menos, se você tiver alguém de bye ou sem muitas opções, com o Tyren machucado, quem sabe dá para confiar no Robert Tonyan sim, contra essa fraca defesa dos Lions. O Felipe Dias está falando que o treinou limitado, acho que era o Swift, né? Que já melhora um pouquinho as perspectivas para ele aí. Vamos torcer para que ele entre em campo e finalmente fique saudável, mas isso não deve acontecer no curto prazo, infelizmente. Só não quero que o Swift
por toda a carreira se torna aquele chamado injury prone, né? Que aí acho que ninguém quer isso, principalmente em ligas Dynasty, ele que é um cara tão jovem e talentoso. Nosso próximo jogo é Chargers e Falcons, jogando em Atlanta. Também um dos maiores over-unders aí da rodada, 49,5 pontos somados esperados aí pelas casas de aposta. E os Chargers são favoritos só por 3, né? Respeito aí demonstrado pelo time do Arthur Smith, que está sabendo esquematizar muito bem esse ataque para gastar relógio, né? Isso faz com que os ataques adversários tenham menos tempo de posse de bola, o que tem um pouquinho de impacto para o Fantasy, mas por essa alta pontuação esperada aí pelas casas de aposta, eu gosto de todos os protagonistas aí dos dois times para essa partida. O grande destaque é a volta do Cordarrelle Patterson, né? Quase certo que ele retome aí a titularidade no backfield dos Falcons, que vem produzindo bem com o Tyler Allgeier e Caleb Huntley. Só que fica a dúvida se o Patterson, já nesse primeiro jogo, voltando de lesão, vai ser aquele bel cal que a gente estava vendo nas 4 primeiras semanas da temporada ali, ou se ele vai dividir um pouquinho mais com o Allgeier, principalmente. Mas eu tô confiando bem no Patterson, porque essa defesa dos Chargers contra o jogo terrestre é uma mãe, e ainda mais por esse grande volume terrestre que os Falcons vêm demonstrando, eu tô confiando bem no Patterson. Acho que ele pode ser um running back 2 alto, pelo menos para essa rodada. Então, você que manteve a paciência aí em relação ao vovô Patterson, ou quem sabe foi atrás dele em trocas nas últimas semanas, como foi o meu caso, agora é a hora de colher os frutos. Vamos fazer a figa aí para que isso se confirme. E aí o próprio Allgeier, eu acho que em ligas mais profundas segue sendo escalável, mas pela volta do Patterson ele perde um teto minimamente ok que ele vinha demonstrando aí nos últimos jogos. O Kyle Pitts finalmente marcando touchdown, né? Vamos ver se ele repete a dose, mas eu acho que ele é muito boom or bust ainda por causa desse imenso volume terrestre aí do time, assim como o próprio Drake London, né? O Arthur Smith tem 2 pass catchers premiums no elenco, mas ele sabe da capacidade ou incapacidade do seu quarterback e do quão ele é bom esquematizando o jogo terrestre. E parece que não faz muita questão de dar volume aéreo aí, tanto para London quanto para Pitts. Então, se você tiver melhores opções, continue deixando eles no banco de reservas enquanto a situação não muda, mas num ultra desespero aí, como flex, o London pode servir, porque pelo talento, quem sabe ele acha uma big play aí, a própria end zone, para um touchdown garantir ali uma pontuação de 10 a 15 pontos PPR. E o Kyle Pitts segue também, infelizmente, dependente de touchdowns, né? E aí o próprio Mariota, num desespero aí, se tiver que cobrir bye week, pode ser uma opção ok aí no top 20 entre quarterbacks e liga Superflex. Ele é bastante escalável, porque também tem a chance de encontrar um TD terrestre, né? Ele que corre bem com a bola, acaba se beneficiando também desse esquema ultra terrestre aí do Arthur Smith. Do lado dos Chargers, encontra uma defesa fraca e desfalcada, mas o ataque também está bem desfalcado, né? Então o Justin Herbert sem o Keenan Allen, sem o Mike Williams, perde um pouquinho de teto, mas acho que tem boas chances de terminar pelo menos no top 6, top 7 entre quarterbacks para essa rodada. Quem sabe encontre o teto de top 3 que ele tinha em 2021. E aí, quem pode se beneficiar muito disso é o Josh Palmer, que eu já mencionei, né? Deve ser o principal recebedor aí da equipe. É um sleeper bem legal para essa rodada. Melhor se você escalar como flex do que como wide receiver 2. O Gerald Everett também pode ver seu volume de targets aumentar aí. É um tight end bem confiável para essa rodada aí para o curto e médio prazo, enquanto o Mike Williams e o Keenan Allen estiverem de fora. Ele que já vinha sendo um tight end top 12, pode ver o seu teto aumentar um pouquinho na ausência dos wide receivers. E aí, Austin Ekeler é um cara que vai sempre estar na briga para ser o maior pontuador de todo o fantasy toda semana, porque nessa mini disfuncionalidade aí do ataque sem suas principais armas no outside, o Ekeler está recebendo ainda mais targets do que ele recebia nos últimos anos, e tem uma média de quase 10 recepções por jogo, que já garante 10 pontos PPR por si só. E explosivo como ele é, conquistando jardas também pelo chão, né?
E a end zone, ele tá marcando touchdown, jogo sim, jogo também, depois de uma sequência de 3 jogos sem TD para abrir a temporada. Você escala de olhos mais do que fechados. O Eckler é um running back 1 toda semana, ainda mais contra essa fraca defesa dos Falcons. Agora, antes do nosso próximo jogo, vou tomar mais um golinho d'água aqui, pedindo desculpas aí para a galera também, que eu tô com uma coceira chata aqui no nariz. Vamos que vamos. Chegou aqui a mensagem no chat do nosso grande Rui Maurício, falando que o Eckler parece que tá com dor de barriga, comeu muito doce na bye. E tá tendo isso também na questão dos treinos em relação a ele. Vamos acompanhar as notícias. A gente viu o Davante Adams bastante limitado no box score, porque passou a semana sem treinar em razão de doença, né, da febre que ele experimentou. Se o Eckler também tiver dificuldades para treinar, é algo a se monitorar, mas deixar no banco é impossível, mesmo que ele esteja com dor de barriga aí, a gente escala o Eckler, ainda mais na ausência do Keenan Allen e do Mike Williams. Agora vamos falar sobre Seahawks e Cardinals, talvez o maior potencial de bonança aí no placar e para o fantasy da rodada, é um confronto divisional que vale bastante, né? O Seahawks querendo manter a liderança da divisão, mas Las Vegas aponta os Cardinals como favoritos jogando em casa apenas por 2 pontos. Mesmo assim, eu estranho um pouquinho, porque na vida real tá uma completa bagunça essa franquia aí de Arizona. O Cliff Kingsbury tá fazendo hora extra, na minha humilde opinião, e tem seus reflexos aí na capacidade da equipe em vencer jogos. No Fantasy, em contrapartida, a gente está vendo o Kyler Murray tendo que soltar mais o braço do que é o aconselhável, e o DeAndre Hopkins, depois de 2 jogos, com uma target share absolutamente surreal, beirando os 40%, e lembrando que ele era lá nos Texans, né, que era um wide receiver top 3 aí, por causa dessa target share absurda, principalmente em PPR, ele tá flertando com 10 recepções por jogo, e isso tende a continuar, né, enquanto a gente não vê uma prova em contrário, o Marquise Brown segue de fora, o Rondale Moore tá com uma utilização meio esquizofrênica também, daqui a pouco eu falo sobre ele, mas o Hopkins, por causa desse volume absurdo, tem toda a capacidade de terminar no top 5 entre wide receivers, e você escala com bastante confiança. Ele tá demonstrando que mesmo depois dos 30 anos aí, panela velha faz comida boa, e recompensando quem segurou ele no elenco até agora, né, na suspensão de 6 jogos que ele teve para abrir a temporada. Ele vem sendo um wide receiver 1 alto aí e bastante confiável para o Fantasy. E aí o Rondale Moore, né, que teve um jogo muito bom na semana 6, aí na semana 7 desapareceu e na semana 8 voltou a aparecer. O que aconteceu, né? Ele jogou no slot na semana 6, aí na semana 7, inexplicavelmente, jogou muito mais out-wide, né, no outside, nas beiradas do gramado, e aí ele não sabe jogar por ali, até porque nem tem altura para isso, e aí na semana 8, agora voltou a atuar no slot e foi bem novamente. A gente espera que ele se mantenha no slot, até porque isso é benéfico para o próprio Arizona Cardinals, mas se tratando de Cliff Kingsbury, tudo é possível, o que faz com que para o Fantasy ele tenha um teto bem legal, mas um piso preocupante. De qualquer forma, se ele for seu flex, eu gosto bastante para essa rodada, porque o upside está lá e no flex a gente vai atrás disso. Se for seu wide receiver 2, saiba que inexplicavelmente ele pode voltar para o outside e retornar a uma baixa pontuação de fantasy, mas eu tenho um pouquinho mais de otimismo do que pessimismo em relação ao Rondale Moore aí para esse jogo. O Zach Ertz, né? Ele que via bem confiável antes da volta do Hopkins, perdeu número de alvos aí pelo retorno do Nuke, mas ainda segue como Tyrene um intermediário, pelo menos, ali entre top 5 e top 10, muito difícil você deixá-lo no banco. E aí o Kyler Murray, a gente gostaria que ele corresse mais com a bola para o Fantasy, mas mesmo como passador, vem se mostrando um quarterback 1 aí, pelo menos um top 10, minimamente confiável, e nesse shootout aí esperado, ele pode ter um teto ainda maior, dá para escalar com bastante confiança o camisa 1 aí dos Cardinals. No backfield, fica a dúvida se o James Conner finalmente volta, né, como o Vitão perguntou aqui no chat, mas meu palpite é que em voltando o James Conner, ele não deve ter aquele volume absurdo que ele tinha principalmente ano passado, né, e nas primeiras semanas de 2022, por causa da situação física mesmo, né, lesão de costela, eles vão tentar preservar o veterano aí, e aí isso vai ter impacto para o Fantasy, né, a gente vai ver
um split quase igualitário entre o Eno Benjamin e o James Conner, e ambos perdem teto, mas contra essa defesa dos Seahawks, com boas chances de encontrar end zone, eu confiaria tanto no Benjamin quanto no Conner, em ambos entrando em campo como running back 3 ali para flex, pode ser ok aí a escalação de ambos. Na hipótese do Conner não jogar, aí o Eno Benjamin ganha bastante valor, ele pode flertar com a condição de running back 2 intermediário, pelo menos, talvez running back 2 alto, mas o Keontae Ingram ali tá roubando algumas oportunidades, está sendo aquele abutre um pouquinho chato nesse backfield, quando o Conner está de fora, e o Darrell Williams, que já chegou a ser alguma esperança de utilização desse backfield, foi para IR, e aí praticamente está fora da temporada, na minha opinião, pelo menos 4 jogos aí, ele será ausência. Então é isso, fique de olho nas notícias sobre o Conner, se ele estiver de fora, confie bem no Benjamin, se o Conner voltar, saiba que tanto Conner quanto Benjamin podem ter os seus tetos limitados. Do lado do Seahawks, sem muito mistério, Kenneth Walker é um running back top 10, baixo aí, com chance de marcar mais de um touchdown e aí flertar com o top 5. Gostaria que ele recebesse um pouquinho mais de passes, mas o esquema do Pete Carroll muito raramente targeteia, né? Concede alvos para o running back. O Geno Smith é um cara que eu gosto como quarterback top 10 aí para essa rodada. A defesa dos Cardinals vem sangrando bastante pontos para quarterbacks e principalmente para tight ends. Só que no caso dos Seahawks a gente tem uma dupla, né, que se reveza, o Noah Fant e o Will Disley. Num ultra desespero dá para escalar um dos dois. Eu vejo um pouquinho mais de upside no Fant porque ele é mais atlético, mas o Disley geralmente tem um pouquinho mais de chance de TD. Então é aquela coisa, bilhetes de loteria aí na posição de tight end. E os dois recebedores seguem sendo top 20 aí, tanto o DK Metcalf quanto o Tyler Lockett. Ainda bem que eles não foram desfalque por lesão, ambos flertaram com essa condição aí, ameaçaram ficar de fora por lesão na última semana, mas parece que a condição física aí do Seahawks é bem interessante, e principalmente o Metcalf ter aquele sangue de Wolverine que o Russell Wilson costuma falar, e não perde muitos jogos por lesão, ainda bem. Então dá para escalar com bastante confiança tanto o Metcalf quanto o Lockett para essa semana. Agora vou só tomar mais um golinho d'água antes da pergunta do Felipe dos últimos jogos aqui da nossa live, galera. Felipe está perguntando o seguinte, ele está com a defesa dos Niners na bye. Qual dessas é a melhor opção para a rodada? Arizona, não. Seattle, também não. Colts, ok, pode ter um pouquinho de piso, mas sem muito upside. Bengals contra os Panthers, é até ok. Green Bay, gosto. Baltimore, não gosto muito. Então é Green Bay. Green Bay, Felipe, porque pega os Lions, por mais que tenha um over-under alto aí, segundo a casa de apostas, o Jared Goff tem todas as chances de conceder um ou mais turnovers e parece que vem sendo o caso, né, na temporada. Então, dentre essas opções aí, eu iria com os Packers. Agora, vamos para Rams e Buccaneers, um duelo que era muito esperado antes da temporada começar, mas pelo desempenho atual dos times, caiu bastante a expectativa, né? Isso é ilustrado pelo over-under esperado pelas casas de apostas de só 42,5, com os Buccaneers favoritos por 3, né, jogando na Flórida aí. Meu palpite semi-ousado é que os Rams vencem esse jogo, porque eu vi um pouquinho mais de brilho ofensivo de Los Angeles nesse último jogo aí contra os Niners. Eles estão sabendo dividir um pouquinho mais os targets, né? Mas, de qualquer forma, o Cooper Kupp segue sendo wide receiver 1, no mínimo top 3, seja qual for a situação, você escala de olhos fechados. O Allen Robinson, né, por causa dessa situação, está começando a ter um pouquinho mais de targets, um pouquinho mais de preponderância, mas ainda muito longe de ser alguém confiável para você colocar até como flex no Fantasy. Então, vamos esperar um pouco mais de tempo para ver se a situação realmente se altera.
O Tyler Higbee, em contrapartida, que vinha tendo um volume absurdo aí nos 4, 5 primeiros jogos, já vem de 2 partidas com pouca proeminência, né? Então, eu teria pés atrás aí em relação ao Tyren. Se você tiver alguma outra das opções que a gente mencionou, né? Por exemplo, um Jared Everett, um Tyler Conklin, você escala esses caras aí ao invés do Higbee. Mas, de qualquer forma, pode ter a chance dele retomar aquele bom número de alvos que ele vinha tendo no início da temporada, e com tanta gente de bye, às vezes você não tem muita escolha, e aí vai com o Higbee. Mas saiba que agora o piso dele é bem mais baixo do que era no início da temporada. O backfield evita todo mundo, acho que é uma grande incógnita essa altura. O próprio Cam Akers, que não foi trocado, parece que está voltando a treinar e tem chance de ser relacionado para esse jogo. O Darrell Henderson parece que não está também 100% fisicamente, e é um cara que tecnicamente nunca chamou atenção, e a própria comissão técnica dos Rams parece saber disso, tanto que eles fizeram surgir nomes das profundezas do elenco aí, no último jogo. A gente fica à espera do Kyron Williams, né? Ele foi designado para sair da IR, mas não sei se vai para o jogo já nessa semana 9. De qualquer forma, para esse backfield eu só deixaria no stash, principalmente se você tiver IR na sua liga, o Kyron Williams, mas para esse jogo em si, evite até mesmo o Darrell Henderson, se ele for esse titular, porque a linha ofensiva também segue deplorável, né? E os Buccaneers, por mais que estejam demonstrando mais fragilidades em conter jogo terrestre, eles ainda têm isso no currículo de médio prazo retroativo, pelo menos, o que é mais um fator preocupante para esse backfield. E aí o Matthew Stafford, por mais que ele tenha demonstrado um desempenho melhor, tanto na vida real quanto no fantasy contra os Niners nesse último jogo, ainda é cedo para ter plena confiança nele. Mas em bye weeks aí, principalmente liga Superflex, dá para escalar o Stafford, mas sabendo que o piso não é dos mais altos. Do lado dos Buccaneers, acho que sem muito mistério, né? Leonard Fournette é um running back top 15, ele perdeu bastante upside pela ascendência do Rachaad White, que tirou do Fournette a condição de bell cow, né? Eles estão com uma divisão de 65% para o veterano, 35% para o calouro, que está beirando um 60-40, e aí o Fournette perde sua condição ali de top 10 e cai mais para o top 15, e o próprio Rachaad White se torna escalável em ligas PPR como flex, aí, em ligas um pouquinho mais profundas, principalmente, porque ele vem sendo utilizado como third down back, principalmente. E é um cara que, se tiver dando bobeira aí numa liga mais rasa que você estiver participando, guarda aí no seu banco de reservas, porque numa eventual ausência do Fournette, é um cara que pode ser league winner na reta final aí do Fantasy, principalmente nos playoffs. E os recebedores não estão encontrando a endzone, mas estão com um volume de targets muito grande, principalmente o Chris Godwin, né? Ele está com mais de 10 targets por jogo nas últimas 3, 4 semanas. Se finalmente marcar um TD, pode flertar com a condição de top 10 entre wide receivers, talvez até top 5. E o Mike Evans com um pouquinho menos de volume, mas com mais condições de achar a endzone. Vamos ver esse duelo com o Jalen Ramsey também, né? É sempre bem interessante ver como é que os Rams colocam esse cornerback, que eu acho que já foi mais shutdown do que é hoje em dia. Não me assusto tanto assim com o Ramsey como em temporadas passadas, então pode escalar o Evans e o Godwin com bastante confiança. E na posição de Tyren, a gente deve ver o Cade Otton de novo aí como titular, mas com um piso bem baixo. E se achar a endzone, pode ser um streamer aí, mas com bastante risco aí nessa condição. E o wide receiver 3 dos Buccaneers, tanto o Russell Gage quanto o Julio Jones, que parece se revezar nessa condição, tanto em termos de disponibilidade para entrar em campo, quanto na hora de ganhar volume de alvos do Tom Brady, são muito difíceis de confiar, então deixa no banco ou na waiver, tanto o Gage quanto o Julio Jones. E aí o próprio Tom Brady também, eu vejo parecido com o Stafford, com um pouquinho mais de upside, né? Então, um cara de top 15 a top 12, top 10 ali, que
se você tiver um Justin Fields, um Geno Smith, eu preferiria esses caras, por incrível que pareça, a essa altura da temporada. Olha o que é o Fantasy Football, né, galera? Agora vamos de Sunday Night Football, Tennessee Titans e Kansas City Chiefs, jogando em Kansas City. O over-under é de 44,5. Acho que seria um pouquinho maior se a gente não tivesse tantos desfalques nos Titans, porque Las Vegas espera um favoritismo dos Chiefs de 12,5, mesmo se tratando de dois líderes de divisão, dois times que provavelmente estarão nos playoffs, mas eu acho que isso mostra a pouca confiança que as casas de apostas têm na presença do Ryan Tannehill para esse jogo, né? Então, a gente deve ver o Malik Willis em campo, o que diminui muito qualquer chance dos Titans vencerem esse jogo. Mesmo com o Ryan Tannehill, os Chiefs seriam favoritaços, mas essa discrepância toda é porque se os Titans tiverem que fazer a mesma coisa que eles fizeram contra os Texans, que foi basicamente só deixar o Derrick Henry correr com a bola, e contra os Texans isso é possível, né? Porque são os Texans, não são os Chiefs, mas o Malik Willis vai sofrer muito, né, numa situação de jogo que vai ter que correr atrás do placar, muito provavelmente, jogando fora de casa, num ambiente hiper hostil, que é o Arrowhead Stadium. Então, o próprio Derrick Henry vai ter muito menos chances de fazer seu volume se transformar em pontos de fantasy, mas de qualquer forma vai seguir com muito volume, porque a comissão técnica dos Titans não vai, mesmo muito atrás do placar, deixar o Malik Willis soltar tanto o braço. Então o Derrick Henry perde o teto de top 5 running back, mas continua sendo um running back 1 baixo, independentemente desse game script esperado, né? De resto, qualquer recebedor dos Titans praticamente desaparece se o Malik Willis realmente for a campo. Aí, se o Ryan Tannehill jogar, a gente pode ver um bilhete de loteria, tanto no Robert Woods, quanto no Austin Hooper, o próprio Kyle Phillips, calouro ali, mas muito, muito difícil ter qualquer confiança em qualquer pass catcher dos Titans. E o quarterback, seja ele o Ryan Tannehill ou o Malik Willis também, não escale, muito difícil que eles proporcionem uma produção de fantasy, porque eu espero muitos turnovers, principalmente do Malik Willis. Então a defesa dos Chiefs se torna talvez top 3 para a rodada, por muitas chances de roubar a bola, quem sabe pick six, fumble recuperado para TD, então fique de olho aí na defesa dos Chiefs. E aí a gente pode ver esses protagonistas do ataque dos Chiefs também com a pontuação mediana que eles oferecem na temporada, mas sem muito teto, porque vão ter pouco trabalho no segundo tempo, e o Andy Reid tem esse costume, principalmente nos últimos drives, se tiver com mais de uma posse de bola na frente, retirar os titulares, né? Mas aí você escala o Patrick Mahomes como sempre, né? Principalmente no primeiro tempo ele deve brilhar, fazer no mínimo 2 TDs aí para você, garantir um piso bem legal. O Travis Kelce nem se fala. E aí fica a curiosidade para ver esses recebedores, né? O Juju Smith-Schuster estava flertando com a condição de wide receiver 2 nos últimos jogos. Eu acho que dá para escalar pelo menos como flex para essa partida, mas sabendo que o carrossel vai estar girando sempre, né? De oportunidades para wide receivers nos Chiefs, que agora tem o Kadarius Toney também. O próprio Toney, não escale se você tiver outras opções, porque é o primeiro jogo dele no novo time, deve ser muito mais utilizado em special teams do que em formações ofensivas em si. E o Mecole Hardman e o Marquez Valdes-Scantling seguem sendo bilhetes de loteria. Eles têm muitas chances de achar um TD, porque eles jogam com o Mahomes, mas o piso segue bem baixo. Então, como flex, numa semana cheia de times em bye, eu acho ok até ir tanto no Valdes-Scantling quanto no Hardman, mas sabendo do risco deles oferecer aquele jogo de 3, 4 pontos apenas, mesmo sendo PPR. E o backfield dos Chiefs é aquele monstro de 3 cabeças também, difícil ter confiança tanto no CH quanto no Pacheco, que é o novo starter, mas mesmo sendo titular, isso diz pouco nessa rotação muito grande do backfield dos Chiefs, quanto no Jerick McKinnon, que é aquele cara que acaba atuando no maior número de snaps, mas muito mais para bloquear e proteger o Mahomes do que para ter chance de pegar na bola. Então, no máximo como flex, running back 4 alto, qualquer um desses nomes. Só que o CH, ele parece ser
o inimigo da matemática, das probabilidades, e encontra a endzone com muito mais frequência do que as odds indicam. E aí, se você quiser apostar que ele vai novamente marcar um touchdown, vai aí no CH, mas não sei de quem eu gosto mais entre esses running backs. Talvez a chance do Pacheco queimar relógio no segundo tempo, ele se torne minimamente o melhor entre esses três, mas sem muita confiança em qualquer running back aí dos Chiefs. Agora vamos falar sobre o último jogo da rodada, que é exatamente o Monday Night Football, entre Baltimore Ravens e New Orleans Saints, jogando na Louisiana, um over-under de 47,5, e os Ravens favoritos só por 2,5. Meu palpite semi-ousado também é que os Saints vencem esse jogo. Os Ravens vêm baleados aí, principalmente no ataque, né? Rashad Bateman, infelizmente, saiu a notícia nesta quinta-feira que ele está fora da temporada, mesmo para os playoffs ele não volta, vai ser submetido a uma operação no pé, a mesma lesão que afastou o Travis Etienne de toda a temporada de 2021, por exemplo, né? E o Mark Andrews segue sem treinar também, infelizmente. Ele que vinha voando na temporada, mas agora está com a lesão de tornozelo e no ombro. E a gente viu o Isaiah Likely substituindo ele aí, indo muito bem no último Thursday Night Football. Vamos ficar de olho na situação do Andrews. O chato é que é só segunda-feira, né? Então, seria interessante você procurar o Likely se tiver o Andrews no elenco. Ou, se você não tiver certeza absoluta que o Andrews vai a campo na segunda, acabe escalando outra opção aí de tight end que tiver no seu banco. Eu, por exemplo, numa liga tenho o Mike Gesicki no meu banco de reservas, em que o Andrews é meu titular. Então eu vou ter que ficar bastante de olho nisso, vou ter que escalar o Gesicki se eu não tiver certeza absoluta que o Andrews joga na segunda. E aí, na ausência do Andrews, o Likely tem a chance de ser um tight end top 5 de novo, com upside de top 3 até, porque ele basicamente vai fazer o mesmo papel de alvo principal do Lamar Jackson. E aí, qual que é a minha grande dúvida? Se o Andrews for para jogo, o John Harbaugh vai se tocar, entre aspas, de que o Likely, mesmo junto com o Andrews, pode ser essa segunda opção de recebedor dos Ravens, porque pelo menos é o que eu vejo, né? Eu vejo muito mais capacidade técnica no calouro, aí no Likely, do que no DeMarcus Robinson, no próprio Devin Duvernay, ou no James Prochet, que são os outros wide receivers, né, do elenco dos Ravens. Então, acho que o Likely, eu estou nesse palpite de que ele vai ter algum papel, mesmo se o Andrews for a campo. Então, gosto das perspectivas aí do calouro para o resto da temporada, inclusive. E aí o próprio Lamar Jackson você escala, né? Porque tem toda a capacidade de fornecer aquele Konami Code, né? A capacidade de produzir com as pernas. É um quarterback top 5, no máximo top 7 para a rodada. Por mais que a defesa do Saints tenha jogado muito bem contra o Las Vegas Raiders no último jogo, o Lamar Jackson já é outro tipo de dificuldade, né? E aí o próprio Duvernay, falando dos recebedores aí dos Ravens, pode ser uma opção ok de flex, né? Ele é de longe o wide receiver que eu mais gosto aí nesse corpo de recebedores dos Ravens, o DeMarcus Robinson e o Prochet só no ultra desespero. E o backfield dos Ravens também é uma incógnita, né? O Gus Edwards, que prometia tanto depois daquele jogo de 2 TDs que ele teve na semana 7, se machucou aí, infelizmente está sem treinar. Meu palpite é que eles vão poupar o Edwards, porque ele também volta de lesão séria no joelho, né? Que afastou ele da maioria da pré-temporada. E aí o Kenyan Drake tem uma chance bem legal, ele que foi utilizado inclusive no jogo aéreo, no último Thursday Night Football pelos Ravens. E só que o chato é ficar nessa dúvida até segunda-feira, porque aí se tanto o Edwards quanto o Drake forem a campo, eles vão dividir bastante as oportunidades e perder um pouco de teto. Mas eu gosto principalmente do Drake para esse jogo como flex, especialmente se o Edwards não jogar. E aí o Andrews jogando, você escala, porque, né, é o cara, mesmo torcendo para que ele não saia novamente por lesão no meio da partida. O teto que ele oferece é muito alto, ainda mais na comparação com o restante das opções entre tight ends. E do lado do Saints, Chris Olave mostrou o seu piso no último jogo, ali ficou abaixo dos 12 pontos PPR, mas ele
segue com uma target share muito alta. A gente já sabe que o Michael Thomas está fora da temporada, então ele vai seguir com esse protagonismo absurdo. É, no mínimo, um wide receiver top 15 para essa rodada aí, o Chris Olave. E aí o Andy Dalton, não gosto muito de escalá-lo, acho que só em Superflex. O Alvin Kamara é um cara que deve ir muito bem novamente, o running back top 5, tá com muito volume, voltou a receber targets, né, muito importantes, voltou a marcar TDs, então Alvin Kamara a gente pode escalar com bastante confiança, até porque o Mark Ingram segue de fora lesionado. De resto, Taysom Hill é aquele boom or bust na posição de tight end, né? Então ele sempre aparece ali na red zone e tem chance de marcar um TD. Então é um tight end touchdown or bust com mais chance de TD, porque ele pode marcar TD de várias formas, não só recebendo, né? Tanto correndo quanto até passando, ele tem essa chance. Então, como um tight end ali top 15 a top 20, a gente pode confiar aí no Taysom Hill. E de resto, o Juwan Johnson e o Adam Troutman aí só no desespero na posição de tight end. O Jarvis Landry deve seguir de fora também, qualquer outro recebedor do Saints eu não vejo com muitas chances de ir bem nessa semana. Dito isso, vamos responder a última pergunta que chegou aqui no chat do Felipe e encerrar por hoje, que daqui a pouco começa o Thursday Night, galera. O Felipe diz o seguinte: tem o Engram no banco, espero o Andrews e escalo likely ou vou de Engram mesmo? Espero o Andrews, Felipe, porque se você também tiver o likely, aí tá tranquilo. Por mais que eu goste bastante aí do Engram para essa semana, o upside maior tá no terreno dos Ravens, seja ele quem for o principal, né? Eu acho que para você o melhor até seria se o Andrews não estiver 100%, que o Andrews seja poupado, e aí você escala o likely com bastante confiança no Monday Night. Bom, é isso, galera. Muito obrigado aí ao Felipe e a todo mundo que também esteve aqui no chat com a gente, o Vitor, o Guilherme, o Ruizão. Muito obrigado pela ajuda nesse voo solo aqui. Semana que vem espero que meus companheiros estejam de volta, com novos horários, inclusive nos jogos, né? Uma horinha mais tarde, o que vai facilitar a presença da galera aqui nas lives. Nossos horários também vão mudar aí para 8, 8 e meia. Então espero vocês aí nas próximas lives e continuem acompanhando nosso trabalho também no site do Brasil Fantasy Football, nas redes sociais. Muito obrigado pelo prestígio. Tamo junto. Até a próxima. Um grande abraço.